Na jornada da vida, buscamos a razão entre dores e sorrisos. Descubra músicas que elevam sua alma. Conecte-se e evolua com as melhores melodias e letras inspiradoras no canal Light Sounds. Músicas que ajudam você a manter-se conectado e em sintonia consigo mesmo. Acesse agora. Link na descrição. Alguns dizem que o sofrimento é apenas uma miragem. Na profundidade da alma, uma simples passagem. Estamos aqui nesse momento em Bear Butte, nas montanhas Black Hills. Essa região é sagrada para a nação Lakota. O cavalo louco, um dos mais conhecidos e um líder muito notável dos Lakotas. Seu pai recebeu sua visão aqui em Bear Butte. Este presente eu vou oferecer ao meu amigo. Não está vindo de mim. Está vindo desta montanha. Do Criador. Estes são os mais sagrados para nós. O mais sagrado. E a oração que vem com isto, para estar com você em sua jornada. Sempre que você sair de casa, Ele vai cuidar de você. Vai estar com você. Tudo que você pedir, isso irá se realizar. Foi realmente lindo. Foi como se ele e eu estivéssemos caminhando nas nuvens. Nós voamos um para o outro. Muito poderoso. Eu pude ver o espírito dele. É muito forte. E eu espero que ele ore por nós também. Foi incrível, lindo. Foi por isso que eu disse, eu espero ver ele novamente algum dia. Agradeça a ele por ter vindo aqui. As coisas que nós compartilhamos, que nós conversamos, agora ele me conhece melhor. E talvez nossas visões irão se unir um dia. Nesse país Lakota, nesse momento, é muito evidente ver como eles gostavam da Mãe Terra, como eles estruturaram as suas vidas ao redor dela e como eles viviam em sintonia com a natureza, com absoluta paixão por tudo ao redor deles e com um certo senso de desapego das suas próprias vidas, das suas próprias mortes. Eu acho que existem muitas coisas que as sociedades modernas precisam aprender com essas sociedades antigas, porque havia uma certa coesão com a vida ao redor delas. Sem essa coesão, tudo parece ser um problema. Quando 1% de sua vida, digamos, é conduzida conscientemente e 99% acidentalmente, você deve estar morto de medo da vida. De que outra forma viver? Então, do que você tem medo? De algo que vai acontecer ou que você pensa que vai acontecer, não é? Se você não sabe nada sobre esse, então você é um ser acidental? É bom que você tenha medo, caso contrário, você pode causar um enorme dano a si mesmo. Namaskaram, Sadhguru. Muitas pessoas dizem que os pensamentos criam karma, e às vezes os nossos maiores medos continuam se repetindo nas nossas mentes diariamente. Então, como paramos esse fluxo de pensamentos e como impedimos esses medos de se materializarem e também como reduzir o karma indesejado? Veja, toda essa história de karma foi muito mal compreendida e foi projetada como um processo fatalista.
Karma significa isso. Karma significa ação. Literalmente se traduz como ação. Enquanto você se senta aqui, existe atividade física acontecendo, existe atividade mental acontecendo, atividade emocional acontecendo, atividade energética acontecendo. Essas 4 dimensões do karma estão acontecendo dentro de você a cada momento da sua vida. Tanto em vigília como no sono está acontecendo. Agora, se eu lhe fizer uma pergunta, desde hoje de manhã, desde que você acordou até este momento, quanto dessas 4 dimensões do karma você está conduzindo conscientemente? Quanto você acha? Porcentagem. Bem abaixo de 1%, acredite em mim. Está muito abaixo de 1%. Quando 1% de sua vida, digamos, é conduzida conscientemente e 99% acidentalmente, você deve estar morto de medo da vida. De que outra forma viver? Se você está dirigindo um carro e 99% é acidental da maneira que você está dirigindo, você ficaria com medo ou não? Então, o medo é uma consequência da sua incapacidade de gerir a natureza do seu intelecto. Veja, a sua experiência de vida está acontecendo assim. Essas são 3 dimensões. Existe algo chamado memória, que te alimenta o tempo todo. A memória não é apenas aquilo que você se lembra. Você não se lembra de 10 gerações atrás como a sua bisavó se parecia? Você se lembra? Não, mas o nariz dela está aí na sua cara. Sim ou não? Você tem memória genética, você tem memória evolutiva, você tem memória kármica, níveis articulados e inarticulados de memória. Essa coisa toda é memória, da cabeça aos pés. Cada célula do corpo é memória, não é? Podemos pegar uma célula e criar você por inteira, e foi assim que seus pais também o fizeram, apenas uma célula, e veja, você se tornou assim. Então, há uma enorme quantidade de memória nisso. Essa memória comanda certas coisas, mas existe uma experiência no presente. A memória do passado, mas o presente é da experiência, da sua habilidade de experienciar. Se você quiser experienciar alguma coisa, você deve estar consciente, você deve estar atento, só então você pode experienciar. O futuro é uma imaginação, então memória, experiência e imaginação. É entre essas 3 dimensões que você existe. Memória você não pode mudar porque ela já está lá. O presente você não tem que mudar porque isso também está aqui agora. É apenas a imaginação que você pode mudar. Então, do que você tem medo? De algo que vai acontecer, ou que você pensa que vai acontecer, não é? O medo é sempre sobre algo que não existe no momento, é sempre sobre o que vai acontecer. Então, você está sofrendo algo que não existe. Se você está sofrendo algo que não existe, existem termos psiquiátricos para isso. Olá? O seu único conforto é que todos estão no mesmo estado. É assim que costuma ser no hospício. Todos estão na mesma condição, mas, nesse momento, as pessoas estão nessa condição. O que aconteceu há 10 anos, elas ainda podem sofrer. O que talvez aconteça depois de amanhã, elas já estão sofrendo. Elas estão sofrendo coisas que não existem, simplesmente porque, em seu sistema educacional, você está estudando sobre tudo, exceto como gerenciar esse. Se você não sabe como gerenciar esse, não importa quanta informação sem sentido você acumulou, ela não será de grande utilidade para a sua vida. Você deve saber como manter esse, como conduzir esse corpo, como conduzir essa mente, como conduzir essa estrutura emocional e a estrutura de energia. Se você não sabe nada sobre esse, então você é um ser acidental. É bom que você tenha medo, caso contrário, você pode causar um enorme dano a si mesmo. Sadhguru, Namaskaram. Você mencionou em seus discursos anteriores que 30% das doenças são do corpo, enquanto o resto é criado pela mente. Eu só gostaria de saber, em caso de contrair uma doença, como saber se ela foi criada pela mente ou se é do corpo? E, caso seja de natureza psicossomática, qual seria o padrão emocional e de pensamento que está por trás disso? Como descobrir e corrigir isso, se possível? Obrigado. Suponha que a sua mão direita se levante, faça coisas engraçadas, espanque você e cutuque os seus olhos. Você tem uma doença ou não? Sim, não é? Com certeza você tem. É exatamente isso que a sua mente está fazendo, não é? Ela se levanta, vem, machuca você, cutuca você, faz você chorar, faz você sofrer. Você tem uma doença ou não?
Se a sua mão começou a lhe cutucar, a lhe agredir, a lhe bater, definitivamente você está doente, não é? Sim. Portanto, se os seus pensamentos e emoções estão cutucando você, estrangulando você e torturando você todos os dias, não estaria você doente? Eu lhe pergunto. Eu estou indo pela sua própria definição. Então, porque essa doença está presente, ela se manifestará de muitas maneiras no corpo físico. Não há mais dúvida. Cada pensamento, cada reverberação no nível da mente, dependendo do tipo de reverberação que você cria, toda a química está passando por uma mudança, foi tudo medido? Neste momento, você está sentado aqui pensando em tigres, você tem um tipo de química, mudanças químicas ocorrem. Você pensa em flores, outro tipo de mudança química ocorre. Tudo isso foi medido? Então, para cada pensamento, se toda a química está passando por isso, se a sua mente estiver nesse estado, você sabe que tipo de sopa você está fazendo? Você é uma péssima sopa. Não só péssima, venenosa. Se você está submerso nessa sopa venenosa diariamente, como conhecer o bem-estar? Não vai acontecer desse jeito. Nós não temos tanto controle hoje no mundo sobre o que comemos, o que bebemos, o que respiramos. Tudo isso está de alguma forma envenenado. As sociedades modernas começaram a tratar doenças, enfermidades, como um processo natural, o que é um erro grave. As sociedades antigas sempre viram a doença como algo errado. Não é assim o que o ser humano deveria ser? Ser humano algum deveria estar em qualquer estado de doença? Doença significa que algo está fundamentalmente errado. Mas as sociedades modernas começaram a tratar isso como normal, porque há uma indústria que prospera à sua custa, uma indústria muito poderosa. A segunda maior indústria do planeta é a farmacêutica. Então, se a segunda maior indústria do planeta é a farmacêutica, tem muita sopa ruim, não é? Todo dia você tem que adicionar alguma coisa a este para fazer com que... Não. Se você estiver disposto, podemos transformar este em uma sopa muito maravilhosa? Se a química estiver em um estado fantástico, ser feliz será natural? Se você fizer isso, acredite, 70% das doenças desaparecerão do planeta. Outros 30%, há muitas influências externas que nem sempre estão sob controle. Você não pode controlar isso, somente até certo ponto. Então, se você estiver constantemente criando uma química desagradável dentro de você, como a vida dentro de você entenderá que você está buscando o bem-estar? Como? É simplesmente injusto? A vida dentro de você pensa, ele gosta de doenças, e ela dá isso a você. Sim? Se você está envenenando o seu sistema por dentro. E para isso há provas substanciais de que para cada pensamento e emoção a composição química do seu corpo está mudando. Se você está criando veneno a partir de você e você quer viver bem, como é isso? A vida não funciona assim. A menos que você faça as coisas certas não acontecerão com você. Monotonia não é vida? Monotonia é a natureza da mente? Isto é, se você deixar sua mente solta, sem saber como empregá-la. Portanto, se você não souber usá-la, a mente o usará e o consumirá. Então, todo o processo espiritual é apenas isso. A cada momento de sua vida, se você apenas olhar para cima, estará vendo um novo pedaço do céu, pois a Terra está girando. Não é? A cada momento, se você olhar para cima, estará vendo uma nova parte do céu. É muito interessante. A Terra está girando o tempo todo. Em nenhum momento haverá o mesmo de antes em lugar nenhum. Tudo está mudando. Se você estiver vivo para a vida, nunca conhecerá nenhuma monotonia em sua vida. Se você não estiver vivo para a vida,
mas apenas vive em sua mente, então tudo será monótono, pois a mente é de natureza repetitiva. Pessoas que estão entediadas e deprimidas, sofrendo a monotonia da vida, pessoas vêm para um programa de apenas uma semana ou de um final de semana e de repente tudo parece novo para elas porque as cataratas em seus olhos foram removidas. Então, a mente com cataratas foi removida e de repente elas acham que tudo é lindo para elas, de repente. Particularmente as pessoas que passam pelo Bhavaspandana, para elas saem e de repente estão animadas com tudo, as mesmas coisas de antes. Então, o que é velho, essencialmente vem da sua mente. Do contrário, não há nada velho na existência. A ciência moderna está provando que, sem sombra de dúvidas, não há nada de velho em lugar algum, tudo está reverberando e se criando a todo instante. Sabe, a pedra está pulsando com vida nova a todo instante, mas o velho existe apenas na mente, pois a mente funciona de memórias do passado. Uma vez que sua mente é repetitiva, você não saberá nem o que é paz, nem alegria, nem sabedoria em sua vida. É hora de você meditar e ir além dessa repetitividade. Quais são as melhores práticas para pessoas que são mortas de séria? Mortas ou sérias? Bem, você se referiu a isso ontem à noite. Sim. Aconteceu uma vez. Havia um mestre Sufi em Basra. Você conhece Basra? Basra é aquele lugar no Iraque que hoje é famoso pelas pérolas, ou é famoso pelos bombardeios. Como queira. Então, alguém foi até ele e disse: por favor, me dê ensinamentos. Ele se recusou. Não dou ensinamentos. Então, mais e mais pessoas importantes começaram a ir até ele e pedir, por favor, nos dê ensinamentos. Ele disse, não dou ensinamentos. Agora, pelo fato dele ter se recusado a ensinar, ele se tornou muito famoso. Então, um dia, um grande estudioso da região, que era especializado em todas as escrituras e tudo mais, foi até ele e insistiu, você precisa ensinar. Você tem algo que nenhum estudioso consegue ter. Eu estou começando a perceber isso. Portanto, você tem que ensinar, você não pode guardar isso para si. Então, o mestre Sufi olhou para ele e disse, eu não lhe darei ensinamentos, não porque eu não queira, mas porque você não quer. O estudioso disse, por que você está dizendo que eu não quero? Eu estou aqui, estou lhe pedindo, sou eu quem está lhe pedindo. E você está dizendo que eu não quero? Não, os ensinamentos que eu dou, você não vai querer. Ele disse, qual é o ensinamento? Você está disposto? Sim, qualquer coisa eu estou disposto. Então, o mestre entrou, trouxe um pedaço de pano de aparência suja e deu a ele e disse, use isso em volta dos seus quadris, tire todas as suas vestes e roupas bonitas, use isso em volta dos seus quadris. O estudioso olhou para aquele pedaço de pano sujo e disse, o que é isto? E não é só isso. Depois, eu lhe darei uma lata vazia com um barbante. Coloque a lata ao redor do seu pescoço. E lhe darei também algumas balas de hortelã. E você vai pela rua até o mercado. Todos os meninos vão olhar para você, vão provocá-lo e atirar pedras em você. A todos que jogarem uma pedra em você, você pega uma bala de hortelã, sorria e dê uma bala a eles. O estudioso disse, isso é ridículo. O que vai acontecer comigo nesta cidade se eu fizer uma coisa tão ridícula assim? Está vendo? Eu lhe disse que você não estava disposto a receber os ensinamentos. Por quê?
A questão é simplesmente esta. Você quer um ensinamento que você goste ou quer algo que o transforme? Essa é a questão. Agora você está me fazendo essa pergunta. Eu sou morto de sério. Portanto, a coisa mais importante é que você não seja tão sério assim, o que não é possível. Então, a única maneira de você não ser tão sério é sendo ridículo. Sabe? Você consegue fazer isso. Você pode se levantar e fazer uma dancinha agora? Faça isso. Não, você deve fazer do jeito indiano. Uma dancinha indiana. Não, você deve fazer a dancinha indiana. Então, você vê que você está ficando um pouco menos sério agora? Pelo menos não está com a cara de morto, ainda está sério, mas não parece morto. Então, apenas relaxe um pouco, ria um pouco mais, envolva-se com as pessoas ao seu redor, faça coisas que você acha que não são tão importantes. Não faça coisas que são muito importantes. Faça coisas simples. É muito importante que você faça coisas simples. Se você faz coisas muito importantes em sua vida, você se tornará morto de sério. Você conhece Bertrand Russell, um inglês? Bertrand Russell disse: se você começa a pensar que o que você faz é muito importante, você precisa tirar férias. Tirar férias não significa vir para a Índia. Férias é todos os dias. 24 horas por dia você deve tirar férias da sua seriedade. A seriedade acontece essencialmente porque você se dá muita importância. Você se considera uma pessoa importante. Eu quero que você veja que você é como uma partícula de poeira nesta existência. Amanhã de manhã, se você desaparecer, com certeza na Índia ninguém vai sentir sua falta. Nem mesmo na sua terra. Eles irão se importar muito, sabe? Poucas pessoas. E elas também o esquecerão em breve. Não é assim? A natureza faz puff, você se foi. E nada acontecerá neste mundo. Tudo vai continuar maravilhosamente bem mesmo que você não esteja aqui. Todo ser humano deve ter consciência disso a cada momento de sua vida. Não importa o que o mundo inteiro diga sobre você. Não importa o quão significativo seja o seu trabalho. Você deve entender que amanhã de manhã o mundo continuará bem sem você. Quem quer que você seja. Não é assim? Se você se lembrar constantemente disso, você não terá razões para ser sério. Nem morto, definitivamente. E não esteja morto, agora. O dia chegará. É hora de estar vivo. Imagine o país em que você vive sendo afetado por um solo cada vez menos fértil, tornando o cultivo cada vez mais difícil. Na capital indiana, as tempestades de areia perduram e agora há temores de que haja uma desertificação precoce da região. Desertificação e erosão, ambas preocupam. O solo é o habitat sobre o qual zilhões de vidas prosperam. Devido a essa vida que prospera, tudo cresce. Comemos alimentos, outros animais crescem, tudo isso acontece porque o solo é rico. Uma vez que não há riqueza no solo, então você abandonou o planeta de diversas maneiras. Nós falamos de carbono, falamos de emissões, falamos de poluição em vários níveis. Antes de tudo isso, precisamos abordar aquela que é a preocupação mais importante, porque existe um mal-entendido no mundo. Existe uma campanha para projetar as questões cívicas como questões ambientais. Atualmente, se sacos de plástico estão circulando pela cidade de Nova York, essa não é uma questão ecológica, é uma questão cívica. Se os nossos rios estão poluídos, isto pode ser consertado. Em 1 ou 2 anos, se você instalar as usinas de purificação necessárias e fazer cumprir a lei, essas são questões cívicas que podem ser corrigidas com um pouco de aplicação da lei e de conscientização. Mas o verdadeiro problema é o solo.
As agências das Nações Unidas, com dados científicos suficientes, estão dizendo claramente que temos solo agrícola para 80 a 100 safras no planeta. Isso é 45 a 60 anos, é o que temos de solo agrícola. Eles estão chamando isto de extinção do solo. Você já ouviu falar de dinossauros, já ouviu falar de dodôs em extinção, mas isto é a extinção do solo, é o que estamos enfrentando. O verdadeiro problema é a extinção do solo, porque nos últimos 30 anos, cerca de 80% da biomassa dos insetos desapareceu do planeta, 80%. Isto é um suicídio, sabe? Isto é um verdadeiro suicídio. Então, dentro de 45 ou 50 anos, haverá uma grave crise alimentar no planeta, isso é inevitável? Quando a crise alimentar chegar, bem, quem tiver as maiores armas virá e levará a comida. E o caos e o sofrimento que criaremos para as populações em todo o mundo é inimaginável. Não pense que só os pobres morrerão. Eles vão matar os ricos e os ricos morrerão. Portanto, isso não é para pintar um cenário terrível. Essa é uma realidade que já aconteceu muitas vezes na nossa história. E, mais uma vez, está sendo prevista pelos principais cientistas no mundo. Então, o que nós vamos fazer? Por que o solo está desaparecendo? Para onde está indo? Veja, o que é areia vira solo se você adicionar matéria orgânica nele. O que é solo vira areia se você retirar toda a matéria orgânica dele. Se você entrar em uma floresta tropical, a matéria orgânica do solo será superior a 70%. Em um solo agrícola normal, a matéria orgânica mínima que deve existir para que se possa chamar o solo de solo é de 3 a 6%. 3% é o mínimo. Mas hoje, por exemplo, na Índia, em 62% do solo indiano, a matéria orgânica é de 0,5% ou menos do que isso. Então, literalmente, estamos à beira da desertificação. Isto é em todo o mundo, isto não é só em um país. Nos Estados Unidos, a forma como a terra tem sido usada em termos de herbicidas, venenos para ervas daninhas, pesticidas. Bem, precisamos entender, quase 80 a 86% da biodiversidade está nos primeiros 30 centímetros de solo. Quando se ara com máquinas, como os tratores que aram até uma profundidade de 22 a 30 centímetros e deixam o solo exposto, isso significa que estamos destruindo a biodiversidade completamente? O que biodiversidade significa ela é o humus no solo. A palavra humano vem da palavra humus. Isso significa que isto é, na realidade, solo vivo. Portanto, é muito importante que o solo se torne o foco, porque se você colocar de 1/3 a 40% da terra, especialmente no mundo tropical, coberta pelas sombras das árvores, a mudança climática poderia ser facilmente revertida. A terra está esquentando simplesmente porque ela foi arada ou pavimentada. A terra tem que ficar embaixo de vegetação de qualquer tipo, grama natural, arbustos, árvores, seja o que for, porque tudo isso está servindo à atividade ecológica. E também devemos entender que o solo é um sumidouro de carbono muito significativo e que o solo é o maior absorvedor de água no planeta e que o solo é a base de toda a vida. Essa média em todo o planeta de 90 a 100 centímetros de camada superficial do solo é a base de 87% da vida neste planeta. Manter a biodiversidade viva é a coisa mais importante que devemos fazer neste momento. A menos que comecemos agora, isto não acontecerá. Como parte disso, estamos dando andamento a um movimento chamado Planeta Consciente para trazermos um número máximo de pessoas. Atualmente, parece que a mudança climática, a ecologia, tudo isso é um playground para os ricos e para a elite. Não, isto tem que mudar. Cada ser humano deve tomar consciência do perigo que estamos enfrentando. As questões ecológicas devem se tornar questões eleitorais e os partidos políticos devem dar importância às questões ecológicas nos seus manifestos. Os governos devem ser eleitos pela sua preocupação com as questões ecológicas. Isto precisa acontecer.
Portanto, estamos vendo como fazer uma recomendação de políticas para 192 países. O rally começa em 21 de março, que é o dia do equinócio, a partir de Londres. E, saindo de Londres, será uma única moto percorrendo 24 países, 30 mil quilômetros, chegando à bacia do Calvary, onde estamos em ação trabalhando na bacia de um rio que tem 83 mil quilômetros quadrados, e 5,2 milhões de agricultores trabalham lá. O próprio corpo que carregamos é solo. Se o solo não estiver rico e saudável, este corpo e todas as outras vidas não podem estar bem. Então, em termos de ecologia, em termos de mudanças climáticas, o mais importante é que precisamos ter uma abordagem consciente sobre como gerenciar o nosso solo, como rejuvenescer o nosso solo, como revitalizar o nosso solo. Esta abordagem consciente e a criação de um planeta consciente é que é o mais importante. Sem envolver uma grande massa de pessoas, isso não se tornará realidade. Pelo fato de sermos nações democráticas, a menos que as pessoas digam que é isso que elas querem, isso não vai acontecer. Então vamos criar um planeta consciente? Vamos fazer acontecer? Em geral, todos nós temos quase o mesmo tamanho de crânio. Eu peço licença para a senhora. Então, em grande medida, a maioria dos seres humanos tem material cerebral suficiente em sua cabeça. Todo mundo, com exceção de alguém que possa ter sido severamente deformado no nascimento, quase todo ser humano mediano tem o que é preciso para seguir a vida. Mas por que é que o cérebro de uma pessoa brilha com genialidade, o cérebro de outra pessoa brilha com dor e sofrimento, tensão, estresse e tudo mais? Todas as coisas mais horríveis que ninguém quer acontecem na mente das pessoas. Então é uma questão de inteligência superior? É uma questão de alguma influência mágica de algum lugar? Ou seria uma questão de trazer o equilíbrio necessário para dentro de si, para que você se torne disponível para a magia da vida? Uma inteligência distorcida, por mais esperta que pareça, na periferia, não pode fazer essa vida acontecer de forma bela. Acima de tudo, equilíbrio é necessário. Equilíbrio em todos os níveis. Caso contrário, o nosso próprio corpo e o nosso próprio cérebro funcionarão contra a gente. Até um ponto em que a única ideia ou a única forma de relaxamento hoje em dia no mundo é o seu sono, ou bebida, ou droga. Tudo que você está tentando fazer é ficar sem cérebro por um período de tempo, porque o cérebro se tornou um incômodo tão grande. Se você não tivesse um, você seria pelo menos pacífico. Sim. O que levou milhões de anos de evolução para ser alcançado, hoje se tornou um incômodo. Aquilo que é o maior milagre dentro dessa estrutura humana se tornou uma máquina de fabricar sofrimento. Existem muitos aspectos em relação a isso. Eu não quero tornar isso simplista demais, mas, acima de tudo, o mais importante é equilíbrio ou falta de equilíbrio. Então, esse mecanismo humano, que é o instrumento mais sofisticado do planeta,
Se você não prestar atenção suficiente nele, se ele se voltar contra você, não existe nada aqui no mundo que possa salvar você, porque nada é mais sofisticado do que esse aqui. Porque esse é o do mais alto nível de evolução e sofisticação. Se este se voltar contra você, ninguém poderá te salvar, eu quero que você saiba disso. Então, se este não deve se voltar contra você, será... Para conhecer a totalidade do que este é, exigirá um certo nível de atenção. Mas para trazer equilíbrio a este, não custa muito. Só que você está fazendo algumas coisas fundamentais de forma absolutamente errada. É só isso. Para saber a totalidade do que este é, isso é muita atenção, tempo, educação, assistência, orientação, tantas coisas estão envolvidas, mas para trazer um sentido de equilíbrio razoável em você, não é preciso muito. Você está fazendo algumas coisas basicamente erradas com a vida. Quando eu digo basicamente erradas, uma coisa é que, para que todos entendam, toda a experiência humana é gerada a partir de dentro, não é assim? Toda a experiência humana é gerada a partir de dentro. Logo, em qualquer instante, se você se sentir infeliz ou feliz, miserável, alegre, extasiado, em um estado de agonia, não importa o que aconteça, qual seja a sua experiência, agradável ou desagradável, apenas saiba que está acontecendo a partir de dentro. E só pode acontecer a partir de dentro. Você pode receber estímulos externos, ou você pode criar os seus próprios estímulos, mas, essencialmente, isso acontece a partir de dentro. Se essa única coisa não for compreendida, quando você se sentir infeliz, se você pensar, é este aqui, você está acabado. Você só está... O teclado está aqui, mas você está batendo na parede. Isso não vai funcionar. Essa única coisa fundamentalmente básica é algo que quase 90% da humanidade está fazendo sempre errado. Sempre que eles se sentem infelizes, eles acham que deve ser este ou aquele ou aquele. Não. Toda a experiência humana é gerada a partir de dentro. Se algo está desagradável, a primeira coisa a fazer é olhar para este. O que estou fazendo de errado com este? Será que estou comendo mal, estou dormindo mal, estou sentado errado, estou respirando errado, o meu coração está batendo mal, alguma coisa? A minha própria química está errada, algo está errado com este, não com aquele. Portanto, no momento em que você acha que ao chutar a parede você pode consertar este, então você cometeu um erro fundamental. Quanto mais você se esforça, mais você se afasta disso. Então, essa possibilidade de trazer equilíbrio ao sistema, em primeiro lugar, é a natureza fundamental do yoga. As formas mais básicas de yoga, qualquer que seja, sabe, muitos de vocês estão provavelmente fazendo Nadi Vibhajan, ou Yoga Namaskar, ou Surya Namaskar, ou Surya Kriya. Essas são todas formas básicas de yoga. A primeira coisa é estabelecer equilíbrio. Uma vez em que existe equilíbrio, então você pode construir uma torre em cima deste. Se não existir equilíbrio, o que quer que você construa somente conduzirá a mais problemas. Quanto mais básico você for, melhor será. Então é isso que grande parte da humanidade está procurando, de alguma forma permanecer básico. Porque se você constrói algo, se sente terrível quando não existe um equilíbrio fundamental. Qualquer coisa que se erga sem equilíbrio é um grande problema. Portanto, o mais aconselhável é se deitar, ficar perto do chão. Se você crescer alto, isso será um problema, portanto, se mantenha no mínimo. Grande parte da humanidade se reduziu ao mínimo possível em sua vida. Se eu não me meter em confusões, isso é bom o suficiente. Uma grande parte da humanidade. Esse é um sério desperdício de trabalho evolucionário. O que vem acontecendo nesse planeta nos últimos milhões de anos para evoluir a vida da sua forma mais simples para o que é hoje, simplesmente desperdiçando todo o processo. E a Mãe Terra não vai deixar você sair impune. Você pagará o preço.
Se você tentar fazer com que a vida retroceda, ela garantirá que você pague o preço. Portanto, ao invés de tentar fazer isso, aquilo, tantas coisas, a primeira coisa a fazer é algo para trazer equilíbrio. O primeiro passo é o seguinte, que tudo que eu gerar de dentro de mim, na forma de experiência, sensações, sofrimento, agradável, maravilhoso, horrível, o que quer que eu esteja passando, é essencialmente gerado a partir de dentro de mim, e ninguém além de mim. Outros podem ajudar, você sabe? Os outros ajudam. Se você se sente miserável, algumas pessoas vão incentivar e ajudar. Se você estiver alegre, algumas pessoas vão incentivar e ajudar. Existem diferentes tipos de pessoas à nossa volta. Elas ajudam você de acordo com o que conhecem em suas vidas, mas essencialmente é você quem faz. Esse é o aspecto fundamental do yoga. O primeiro ensinamento que surgiu foi que é o seu karma. Isso significa que é você quem faz. A sua vida e a experiência da sua vida é inteiramente feita por você. Se esta única coisa não for absorvida absolutamente por você, você não fará as mudanças necessárias. Se você ainda pensar, sim, eu sei que é o meu karma, mas você conhece meu marido, o que ele fez? Você não pode consertar isso. Primeiro você entenda, isso é feito por mim, inteiramente feito por mim. No momento em que você perceber isso, você terá a capacidade de mudar. Eu percebo, mas... Sabe o que eles fizeram comigo ontem? Agora você não pode mudar. Não importa quem fez o quê. O que está acontecendo dentro de você, a sua experiência da sua vida é inteiramente feita por você. Esse é o seu karma. Karma não significa algo que cai em cima de você de algum lugar. Karma significa a sua ação, é o que você faz, é a sua obra. Assim, se você ajustar essa única coisa, criar o equilíbrio necessário vai acontecer automaticamente. Uma vez que existe equilíbrio, então você vai querer tentar muitas coisas. Senão eu vou falar de tantas coisas lá em cima no céu. Você será apenas um espectador. Você não será aquele que voa. Você será apenas um espectador, porque quando não existe equilíbrio, você não vai querer sair 10 centímetros acima do chão. Portanto, isso é uma coisa fundamental. Nós temos falado sobre isso de muitas formas. Mas se você quiser usar todo o potencial, desse corpo e desse cérebro, dessa possibilidade humana, dessa consciência a que nos referimos como ser humano, então a primeira coisa é isso, que você compreenda e estabeleça isso dentro de você absolutamente, que a qualidade da minha vida é inteiramente feita por mim e mais ninguém e mais ninguém. Se você resolver essa única coisa, o equilíbrio será atingido. Uma vez alcançado o equilíbrio, eu estou impaciente para levar você a lugares onde só pessoas com equilíbrio podem andar. Outras não podem. Até a próxima aventura. Mantenha-se conectado para mais conteúdo inspirador e não se esqueça de convidar seus amigos para se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado e evolução.